Não, senão fica escuro. Vamos lá então, pessoal. Por 20 minutos, companheira Vânia, dividindo o tempo com a companheira Elma. Ok. Eu tinha visto. Bom dia, tudo bem, Rosana? Ok, Vânia. Companheiros estão conversando aqui do lado. Pedir mais uma vez silêncio. Nós estamos iniciando o debate. Pedir silêncio mais uma vez. Nós estamos iniciando o debate. A palestra, para que nós possamos ouvir atentamente aqui essa discussão tão importante para a gente, que vai ser parte do debate, inclusive dos grupos de trabalho. Vânia. Alô? Bom dia a todas, todos e todes, né? Vocês perceberam que eu não tenho muita sorte no sorteio, né? Tirei o 1. Bom, vamos tentar animar esse plenário, como a gente estava animada ontem, né? Começar um debate que é um dos debates mais importantes deste congresso, certo? Que é o que a gente está debatendo na base, é o que a gente anseia há muito tempo. Então é um debate que tem que ser feito, eu espero e tenho certeza que vai acontecer com muito respeito, ouvindo as propostas trazidas aqui, dialogando com os companheiros, para que a gente possa sair daqui com uma melhor proposta para construir a unidade da nossa categoria. Então eu quero aqui, no começo, saudar a todas e todos os companheiros que estão aqui nesse congresso e dizer, quero começar desmistificando uma coisa que nós já fizemos ontem na nossa defesa de tese. Nós não defendemos tratar ativos e aposentados de formas desigual. Quem fala isso está dizendo uma inverdade. A nossa proposta, escrita e distribuída inclusive dentro deste congresso, trata ativos e aposentados da mesma forma, com a mesma remuneração salarial. Defendemos a paridade entre ativos e aposentados. Então, dito isso, eu quero começar a falar das nossas propostas, certo? O PCCETAI, companheiros, que eu orgulho muito de ter feito parte de toda a sua implantação desde 2005, completam quase 20 anos. Passamos de 18 anos do PCCETAI. Já na sua criação, a FASUBRA de conjunto entendia que precisávamos avançar e precisávamos corrigir distorções que não foram possíveis corrigir na época por conta do baixo valor orçamentário colocado dentro da nossa carreira. Uma greve forte, uma greve linda conquistou o PCCETAI, mas não conseguiu avançar em pontos importantes. E, infelizmente, no decorrer desses 18 anos, nós pouco avançamos para poder reestruturar. Muito pelo contrário, com a passagem do tempo, com a defasagem salarial, o PCCETAI foi ficando cada vez mais aquém do que a nossa categoria merece. Então, o que nós defendemos é uma importante reestruturação da nossa carreira. Que a gente possa, 18 anos passados da implantação do PCCETAI, que nós possamos olhar para a nossa categoria, para os nossos servidores e ver realmente o que os servidores querem e o que eles necessitam para ter o seu salário valorizado e a sua carreira valorizada. O PCCETAI conquistou coisas importantíssimas, como incentivo à qualificação, como os níveis dos padrões de capacitação, mas ele não avançou, não conseguimos avançar em tratar de salários iguais
para fazeres iguais, que era a racionalização. Não conseguimos avançar na atualização dos níveis escolares. Para vocês terem uma ideia, acho que todo mundo sabe, a escolaridade prevista nos cargos ainda é do PUCRIS de 87. Então nós não avançamos em coisas importantíssimas para que fôssemos valorizados enquanto carreira. Para isso, nós precisamos de uma reestruturação profunda. Nós temos, na nossa carreira, mais de 80% de cargos que estão ou extintos ou impossibilitados de concurso. Estão vedados os concursos. Isso quer dizer que nós temos que defender a terceirização? Não. Nós temos por princípio ser contra a terceirização. Nós temos por princípio que todos os cargos e todos os fazeres das instituições federais de ensino têm que ser ocupados por servidores concursados. Esse é o nosso princípio. E é isso que nós vamos defender sempre. Mas na nossa carreira, nós temos um problema. Nós temos na nossa carreira mais de 80% de cargos que não são ocupados e que não fazem parte da progressão da carreira, porque são servidores que ou estão aposentados ou em vias de se aposentar. Então a gente precisa encarar isso de frente, precisamos dar uma resposta, uma proposta contundente que possa fazer uma reestruturação, levando em consideração quais são os cargos e os fazeres que as instituições precisam e ir para dentro do governo, brigar para que a gente possa ter uma carreira, discutir uma carreira que contemple todos esses cargos. E mais do que isso, companheiros, nós precisamos que esses cargos sejam bem remunerados. Nós não temos hoje dentro, a nossa tabela é a menor tabela do serviço público. Nós hoje temos dificuldade, as instituições têm dificuldade de contratar determinados cargos. Tem concurso que nem pessoas inscritas aparecem por causa do salário muito baixo. Então esses são as dificuldades que nós temos dentro, esses são os nossos desafios na reestruturação da nossa carreira. Para isso, companheiros, nós precisamos sair deste congresso unidos e fortalecidos para ir para cima do Ministério da Educação, porque nós precisamos de uma mesa específica dentro do MEC, nós precisamos colocar o PCCEDAI na LOA, nós precisamos de um reajuste diferenciado para o próximo ano do restante do serviço público. Nós temos que tratar servidores públicos desiguais de forma desigual. Se nós temos o menor salário, nós temos que ter uma maior remuneração que o restante do serviço público. Nós temos que ter a defesa da nossa carreira em primeiro lugar, para que possamos valorizar o nosso trabalho e o nosso fazer. E isso se passa. Não deixamos de defender o reajuste linear, mas além disso, a nossa carreira precisa de mais dinheiro do que o restante do serviço público, para que a gente possa, em pé de igualdade com o restante do serviço público, aí sim, construir só campanhas salariais unificadas por reajuste linear. Mas enquanto nós não tivermos uma equiparação de tabela salarial com o restante do serviço público, nós nunca vamos ter o nosso salário, o nosso fazer valorizado. Para isso, companheiros, desculpa aqui que eu estou tentando seguir meu tempo aqui também. Para isso, nós, Travessia e Tais na Luta, temos uma proposta que trazemos para esse congresso. É uma proposta que foi construída, não foi construída do dia para a noite. E ela mudou ao longo deste debate. Porque nós ouvimos os companheiros Tais na Luta, nós sentamos com eles para ouvi-los. Nós dialogamos, a proposta inicial era uma e hoje, depois de muito diálogo, depois de muita conversa, depois de muito estudo, ela se transformou na proposta que nós estamos trazendo para debate dentro desse congresso. Então, companheiros, a nossa proposta, ela se passa por reestruturar a carreira, ela se passa por diminuir o interstício de 18 para 12 meses de um nível para outro, ela se passa
Principalmente, ela se passa por RSC, a gente começar a discutir o reconhecimento de saberes e competências, que hoje já é uma realidade para uma categoria do Sinasef, e que nós começamos esse debate dentro da FASUBRA e não aprofundamos. E nós precisamos ter um instrumento que qualifique os companheiros que não precisam fazer uma qualificação formal, que ele tenha o seu reconhecimento do dia a dia e do seu trabalho que ele adquiriu, ele tenha aquele reconhecimento, aquele saber reconhecido e seja remunerado para isso. Para isso a gente precisa se debruçar por uma proposta que atenda toda a nossa categoria. E principalmente, companheiros, nós precisamos rever a nossa tabela. Nós temos uma tabela salarial, que eu já disse aqui, uma das menores tabelas do serviço público. E lógico que nós defendemos a proposta inicial da FASUBRA de 3 salários mínimos de piso e 5% de STEP. Esse é o melhor dos cenários. Agora, companheiros, vamos cair na realidade. Em 12 anos de PT, nós não conquistamos isso numa conjuntura muito melhor do que a conjuntura que nós temos hoje. Qual é a possibilidade da gente conquistar na nossa carreira 3 salários mínimos de piso e um STEP de 5% para 2024? Dentro da conjuntura que nós estamos vivendo, que nós discutimos aqui ontem, no debate sobre conjuntura, o arcabouço fiscal que nós temos que derrotar, que é tarefa nossa derrotar, e que impõe limites para o funcionalismo. Então, companheiros, dentro deste cenário, nós estamos aqui trazendo uma proposta, que é uma proposta transitória, que pode trazer um ganho emergencial para a nossa carreira, para o nosso salário, e que ao longo do período de reestruturação da carreira, ela possa ser incorporada à carreira. A nossa proposta de gratificação, que eu de novo digo, não exclui aposentados. Eu espero, sinceramente, que nenhum companheiro de nenhuma força diga que a nossa proposta exclui aposentado, porque isso não é verdade, certo? Então é bom a gente reafirmar sempre, para que a gente não esqueça. Essa nossa proposta, ela se passa pela seguinte teoria. Qual é a possibilidade da gente ter no nosso piso um reajuste salarial em 2024 que seja maior do que um dígito? Qual foi o reajuste que nós tivemos desde o governo Lula, lá em 2001, que a gente conquistou a carreira, que foi maior do que os 9% que nós tivemos esse ano? Nenhum. Os reajustes foram de 5%, 6%. O STEP subia quando a gente, depois de muita greve, muita mobilização, 1 décimo, de 1 em 1, estamos em 3,9%. Então, companheiros, só que a nossa base, a nossa categoria, ela não pode esperar a conjuntura melhorar, ela não pode esperar a economia deslanchar, ela não pode esperar o bolo crescer para a gente ter uma fatia. Nós precisamos do reajuste emergencial já. Nós precisamos colocar comida, precisamos colocar salário no bolso do trabalhador. Por isso, nós estamos defendendo que a gente discuta uma gratificação como forma de antecipação da reestruturação da carreira, que ela possa ser absorvida ao longo do período que a gente estiver discutindo a reestruturação. Companheiros, nós temos aposentados que se aposentaram na implantação do PCCTAI ou antes da implantação, que não tiveram. Eu vou pedir para parar o meu tempo. Companheiros, vamos recompor aqui os trabalhos para que a gente possa fazer o debate aqui com tranquilidade. Ao final, pode se manifestar, pode tranquilo, mas vamos ouvir a companheira aqui para a gente poder ouvir os demais. Vamos lá, Vânia, o tempo parou. Tem 3 minutos finais. Companheiros, eu espero que vocês ouçam a nossa proposta com o mesmo respeito que eu vou ouvir a de vocês. E que a gente, no debate, possa tirar o que é melhor para a categoria. Porque quem vai decidir o que a gente vai defender no governo não é nem esse congresso aqui, é a categoria na base. Porque é isso que nós defendemos, que todas as propostas aqui desçam para a base, que a base decida o que ela quer, o que é melhor para
a nossa gratificação, que é igual para ativo e aposentado, ela seria como uma antecipação da reestruturação de carreira, mas que ela seria dada de forma emergencial, e ao longo do período que a gente for reestruturando a carreira, ela vai ser absorvida, como a Fazubra já fez em outro momento. Isso não é novidade para a gente, isso já foi feito, já foi negociado e foi construído. Por que uma gratificação é melhor do que o aumento do salário base? Porque, companheiros, a gratificação, ela não incide sobre incentivo à qualificação, ela não incide ela não incide sobre insalubridade, mas ela é um ganho real, líquido, no salário de todo trabalhador. Se você pegar os aposentados que já estavam aposentados na implantação do PCCETAI, quantos aposentados tinham um certificado de qualificação para poder apresentar e ter um incentivo à qualificação? Uma minoria, se é que alguém apresentou. Quantos trabalhadores dos níveis de classificação A, B e C conseguiram fazer um mestrado e um doutorado para ter um incentivo à qualificação que desse o AMP no seu salário? Pouquíssimos. Então, companheiros, nós estamos dizendo que uma gratificação poderia ser igual para todo mundo, representaria o mesmo valor de reajuste salarial do nível de classificação do A até o E, a mesma forma. E todos seriam tratados. Isso vai corrigir justiça, porque da forma como está colocada a nossa tabela hoje, e a gente vai discutir isso na reestruturação, os níveis de classificação que estão mais para baixo ganham muito mais quando o aumento é só no piso. Então, companheiros, trazendo aqui a nossa proposta para um diálogo fraterno com vocês, é dizer, nós queremos corrigir injustiças, nós queremos que os trabalhadores do níveis A, B e C ganhem melhor, tenham uma remuneração melhor, que todos tenham remuneração, tenham aumento na sua remuneração, mas que a gente possa tratar de forma diferente o que são diferentes para a gente ter a igualdade. Só mais um minuto. E para terminar, meus companheiros, eu queria fazer um diálogo com os companheiros aqui das outras forças. A Fazubra precisa sair deste congresso unida. Unir a sua, porque muitos desafios vêm pela frente. Nós precisamos unir a categoria para que a gente possa reestruturar nossa carreira, para que a gente possa ter um reajuste salarial digno para a nossa categoria. E por isso, companheiros, nós defendemos a unidade da Fazubra com todos os tais na luta, para que a gente possa fazer a travessia para uma carreira melhor e pela valorização do nosso salário. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Isso é o nosso Confazubra. Para quem não conhece, é o nosso Confazubra. A companheira Elma ainda vai completar a sua fala. A gente está aqui na mesa, esse congresso que a gente espera mesmo, com muito respeito, com muita posição, mas ouvindo a posição de todo mundo. A companheira Elma tem 4 minutos e 30 segundos aqui para fazer a sua fala. Elma.
Vamos, só companheiros e companheiras. Ainda está no tempo da travessia, a travessia está na luta, a companheira Elma tem 4 minutos e 30 segundos aqui para completar a fala. Elma, vamos ouvir aqui, por favor. Bom dia a todas, a todos, todos, e em especial a aposentados e aposentadas, gente. Gente, é uma alegria enorme estarmos aqui, né, mais uma vez com Confazubra, defendendo nossas posições, nossos direitos, e olhando daqui de cima, está lindíssimo. As manifestações são lindas e são necessárias, né, gente? A gente está aqui com muita força, muita garra e muita energia, né? Dizer para aposentados e aposentadas, né, que a gente, mais uma vez, parece que somos a maioria aqui, né? Só um minutinho, Elma, só um minutinho. Companheiros estão conversando aqui à minha direita, companheiros estão conversando aqui à minha esquerda. Pedi um minutinho de silêncio para ouvir a companheira, em respeito, inclusive, à fala da companheira, que também está discutindo aqui o tema carreira e os ataques aos aposentados e aposentadas. Então, vamos ouvir, para passar para as outras forças que também podem falar. Elma. Bom, dentre todas as coisas que nós, aposentados e aposentadas, passamos nos últimos tempos, né? Com esse governo horrível, que a gente não quer nem citar o nome mais, que pretendia matar o maior número possível de idosos e idosas, né? Tanto fez que deixou muita gente morrendo à míngua nas ruas, nas portas dos hospitais, e a gente viu por aí, com tudo isso, ainda cresceu muito a violência contra as pessoas idosas no nosso país. Não estava longe da gente, não, estava nas nossas casas, nas nossas bases, pessoas sendo violentadas, desde o poder econômico, social, psicológico, homofobia, racismo, tudo nós aposentados passamos, né? Até crítica nas ruas, que a gente viu durante a pandemia, até carro de som que a gente viu em Goiânia, criticando pessoas idosas, da rua gritando: ô seu Zé, Dona Maria, vão para casa que vocês vão morrer na rua. E a gente viu de tudo, e nós passamos por isso e nós estamos aqui. Claro que tivemos muitas perdas, nós perdemos muitas pessoas queridas, muitos companheiros e companheiras, mas estamos aqui resistindo. Agora, gente, com todas as dificuldades que a gente trouxe até aqui, além de toda essa discussão de carreira, de gratificação, de tudo isso que nos une, nos divide e nos junta num propósito só, né? Que é a nossa luta junto ao governo, junto a todos os órgãos, e a necessidade de reconhecimento das pessoas idosas e idosos desse país, e do reconhecimento do trabalho e da força nossa de criação das nossas universidades, e da implantação de tudo que nós assistimos e estamos aqui, inclusive na Fazubra, né? Nós temos também essa luta pela frente, e temos também, além de todas as ameaças, e nós sabemos que não foi retirado, não foi revogado o tal do malefício do decreto 10.620, que foi instituído lá em 5 de fevereiro de 2021 e não foi revogado ainda. A ministra nos avisou lá em fevereiro que ele seria suspenso por 90 dias e que teria uma comissão para estudar a inconstitucionalidade desse decreto, que passa aposentados, aposentadas e pensionistas para a vala comum do INSS, né? E até onde nós sabemos, até onde nós fomos informados, essa comissão não estudou nada de inconstitucionalidade do decreto. Os 90 dias terminam agora, no final de maio, no início de junho, e nós estamos correndo risco, sim, de irmos para a vala comum do INSS. Todo mundo sabe o que vai acontecer. O que esse decreto prevê? Que a gente saia das folhas de pagamento das nossas instituições e que a gente vá, se nosso RPPS ser gerido pelo INSS, que já não dá conta dos mais de 30 milhões que tem lá do RPPS, que todo mundo vê todo dia na imprensa a reclamação de
de aposentadoria que não sai, de seguro de saúde que não sai, de nada que sai, né? E nós estamos correndo esse risco. Não foi suspenso. Nesse momento, a nossa luta, nós não temos que ficar pensando só em gratificação, que ainda está sendo proposta e que a gente sabe um longo caminho para ser aprovado, se passar pelo Congresso, pelas nossas bases. A gente sabe que tem um Congresso para aprovar, né? Nossa luta agora, nesse momento, gente, é não irmos para a vala comum do INSS. Temos que sair daqui fechados com essa luta. Não é só brigar por causa de gratificação, não. É a nossa manutenção nas universidades. Porque se a gente for para a vala comum, a gente está desligado das nossas instituições. Isso é seríssimo. Não é só brigar porque não pode ter gratificação. Nós já não pode ir para a vala comum. Isso que a gente tem que lutar agora. Fazubra, unida, com todos os cais na luta, para nossa carreira conquistar. Tempo, passar para... Passar para o companheiro da Unir, Marcelinho e Tereza. 15, né, Marcelinho? Ligou, Marcelo? Alô? Alô? Bom dia a todas, todos e todes. Como já foi... Companheiros, como eu estou conversando aqui à minha esquerda, vamos ouvir o companheiro. Vamos ouvir o companheiro aqui para que a gente possa fazer o debate depois. Marcelinho, 15 minutos. Eu vou pedir, o pessoal de trás aí está me ouvindo? Eu falo baixo, então eu vou pedir que o pessoal do som aí, da técnica, aumente um pouco, certo? Eu não tenho o costume de gritar na mesa, eu acho que não é necessário quando a gente está entre companheiros e companheiras, os gritos a gente guarda para mobilização na rua, certo? Eu vou dividir o tempo de fala da Uni com a companheira Tereza. Então a nossa fala vai ser dividida em 3 momentos, um momento onde nós vamos falar das concepções que a gente tem do PCCETAI, né? Um segundo momento onde a gente vai apresentar as nossas propostas e a Tereza depois vai falar sobre a questão específica dos aposentados e aposentadas. Bem, desde o início da história da Fazubra, nós tivemos, né, e quero resgatar a fala da Leia ontem aqui, a construção de 3 projetos estratégicos para a federação e para a nossa categoria. Esses projetos, eles se comunicam entre si e precisam ser considerados a todo momento quando nós pensamos nas resoluções, nas decisões que nós vamos tomar. O primeiro projeto é o projeto que nós temos de universidade, por uma universidade cidadã para os trabalhadores. O segundo projeto é o nosso projeto de carreira, que é o projeto histórico de 1994 e que nós consideramos o projeto ideal para a nossa categoria, aquele projeto de um cargo único, né, que nos garanta uma carreira de fato. E o terceiro é o projeto de hospitais universitários, que precisam ser pensados em conjunto a todo momento, inclusive porque eles são os projetos que consolidam a nossa identidade enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação. O PCCETAI, vigente desde 2005, fruto de uma conquista histórica, de uma greve que começou lá em 2000, um processo de mobilização que começou lá em 2000, quando nós
rejeitamos o emprego público, o projeto de emprego público de Fernando Henrique Cardoso. Em 2001, quando nós incorporamos a GAI e conseguimos superar, a defasagem salarial que colocava 2/3 da nossa categoria ganhando abaixo de um salário mínimo, recebíamos complementação para chegar a um salário mínimo. E depois 2003, 2002, 2003, 2004, quando nós construímos coletivamente de maneira pensada, porque nós tínhamos um ideal onde queríamos chegar, as 2 gratificações de antecipação de carreira, e 2004, naquela greve que conquistou a tão sonhada carreira. Só que o PCCETAI, apesar de ser o projeto que mais avançou em relação ao nosso projeto histórico de carreira, ele teve alguns ganhos que são fundamentais para nós, porque ele conseguiu conectar a nossa carreira com o projeto institucional que nós temos de universidade. Só que, como toda carreira é fruto de um processo de luta e de conquistas, nesses 18 anos, o PCCETAI, que trouxe problemas no seu nascedouro, e o principal problema no nascedouro do PCCETAI foi que nós não conseguimos avançar o limite constitucional que nos impede de mudar de cargos e de mudar a estrutura dos nossos cargos do PUPS pelo inciso 2 do artigo 37 da Constituição. E o segundo limite foi financeiro. Nós conquistamos 2 gratificações de antecipação de carreira que não conseguiram sequer ser absorvidas no todo para toda a estrutura, porque era o limite financeiro, como disse a Vânia, já era pequeno naquele momento. Então nós precisamos criar o vencimento básico complementar para garantir o que a gente já vinha conquistado para muitos companheiros e companheiras. E nesse processo, desses 18 anos de PCCETAI, 18 anos de luta, nós tivemos avanços e tivemos retrocessos. E o principal retrocesso que nós tivemos foi a última reforma da Previdência, que impôs aos novos ingressantes na carreira uma aposentadoria pelo teto da Previdência, que não só prejudica a nossa perspectiva financeira, mas que vai contra tudo que nós defendemos enquanto seja função pública, que deve garantir não só salários condizentes com o papel que nós temos como função do Estado, mas que dividiu a nossa categoria e que nos colocou parte dessa categoria fora daquilo que é fundamental, que é sermos reconhecidos como parte do Estado. E nos colocou dentro do mesmo processo de aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada, nos igualando nos aspectos previdenciários daqueles trabalhadores, quando nós sabemos que nós conquistamos a aposentadoria integral, conquistamos um regime jurídico único, por entendermos que nós temos uma função diferenciada dentro desses estados. E aí, quais são os desafios que nós temos? Porque é consenso entre todas as pessoas e todos os coletivos da FASUBRA que nós precisamos atualizar e aprimorar a nossa carreira. Mas para fazer isso, é preciso botar o pezinho no chão e compreender os desafios que nós temos. E nós temos desafios que foram, como eu já disse, que precisam superar aqueles limites que foram impostos pelos governos que a gente teve até agora. E o principal desafio é como manter os princípios que nós construímos historicamente. E o primeiro princípio é que todo trabalhador e trabalhadora que trabalha numa instituição federal de ensino é profissional de educação, é técnico administrativo de educação, independente de qual seja o seu vínculo. Foi assim que nós construímos o PUPSE para unificar as diversas tabelas e quadros salariais que nós tínhamos ainda na década de 80.
E esta compreensão precisa estar colocada agora. Porque esse é o princípio fundamental, porque senão a gente esquece que nós somos servidores públicos e que nós somos técnicos administrativos em educação. Por isso, nós precisamos de ter uma carreira e uma tabela salarial que garanta a dignidade do nosso fazer enquanto braços, mãos, pernas e cabeças do Estado. O nosso grande desafio, então, para repensar a nossa carreira, é como fazer o diálogo entre tudo que foi construído historicamente pela categoria, porque nada saiu da cabeça de iluminados, e a nossa realidade atual. Como dialogar? Como construir um processo de avanço no PCCETAI, ou construir uma nova carreira sem desconstruir e destruir tudo aquilo que foi feito, elaborado, consolidado por esta categoria, representada por nós todos que estamos aqui. Servidores antigos, servidores novos, servidores ativos e aposentados, né? Nós todos esperamos e queremos conquistar e construir uma proposta de aperfeiçoamento do PCCETAI, onde cada um de nós se sinta considerado e contemplado. E para isso, chamar a unidade é chamar para que a disputa aconteça não só de maneira honesta e franca, mas de maneira fraterna e com responsabilidade e com tranquilidade. Então, quais são as propostas que o coletivo UNIR traz neste momento? Primeiro, garantir que todas as mudanças já feitas no PCCETAI e que trouxeram ganhos para a categoria possam ser mantidas. Como exemplo, a questão dos incentivos à qualificação, que foi alterado por uma greve, né? A redução dos interstícios para a progressão, por mérito e por capacitação, a possibilidade de somatório de cargas horárias para os cursos. Defendemos a manutenção das nossas pausas permanentes, que são piso de 3 salários mínimos e o STEP de 5%. Defendemos a necessidade de construirmos uma política salarial, certo? Que passe pela recomposição imediata das perdas que nós tivemos, né? E recomposição que garanta a reposição da inflação, não só agora, mas a cada ano pela variação do PIB. E defendemos a implantação imediata dos pisos profissionais da enfermagem, trazendo-os para dentro da tabela, porque isso repercute para toda a categoria quando ele é feito desta forma. Para a política de desenvolvimento, nós defendemos a ampliação do horizonte de desenvolvimento da carreira, seja pelo aumento dos níveis de capacitação, seja pelo aumento dos padrões salariais. Com a reforma da Previdência, nós estamos condenados a ficar parte da nossa vida funcional dentro das universidades sem a perspectiva de nos desenvolver. Defendemos a luta, a retomada da luta pela mudança do inciso 2 do artigo 37 da Constituição, que garanta não só a ascensão funcional, mas a possibilidade de fazermos a revisão dos cargos, a revisão dos requisitos de ingresso, a revisão dos nossos fazeres. Porque se não mudarmos esse inciso da Constituição, as nossas propostas vão se manter, né, sem efeito, porque sequer vamos conseguir avançar no projeto de hierarquização que há tanto tempo está parado. Porque nós temos um limite constitucional que foi o que barrou conquistarmos o cargo único lá em 2003 e 2004, certo? Precisamos trazer de volta à discussão o incentivo do mérito e conquistar o incentivo de mérito à permanência, que é aquele incentivo que passa a ser pago a cada servidor e servidora quando ele chega no topo da tabela, mas permanece na sua vida funcional. Se conquistarmos o incentivo de mérito e permanência, nós não precisamos ter uma ampliação tão grande, ou talvez nem precisaríamos ampliar o número de padrões de vencimento.
precisamos abrir a discussão sobre como conceder o RSC. A FASUBRA sempre defendeu em todos os seus fóruns e coletivos o reconhecimento dos saberes que nós construímos durante a nossa vida funcional. Agora, o que nós discordamos enquanto UNI é fazê-lo da forma como é feito para os professores, né, do Sinasef. Precisamos trabalhar para a manutenção e o reforço da nossa carreira com a vinculação a projetos institucionais. E mais que isso, para avançar, né, precisamos trabalhar no avanço dos dispositivos do PCCETAI que ainda não foram implantados, que é a avaliação de desempenho como está descrita no decreto 5825, que é a matriz de dimensionamento, né, que traz tantos limites para os processos de remoção interna, de redistribuição dos quadros nas instituições, certo? E precisamos fazer a regulação via decreto do programa de gestão específico para as universidades, e a FASUBRA já está com esse projeto pronto, certo? Que garanta o sistema o SPGD para todas as instituições federais de ensino, e dentro do SPGD a regulamentação do teletrabalho, certo? E por último, revogar o decreto 991, certo? Que trava a criação ou a transformação, né, das nossas unidades de desenvolvimento em escolas de governo, para nos garantir um programa de capacitação que atenda às necessidades das instituições e às necessidades dos trabalhadores técnicos administrativos. Por fim, gente, é preciso que a gente tenha tranquilidade de não aprovar nesse Congresso, mas também não fechar as portas para nenhum tipo de proposição. Porque se nós aqui aprovarmos, por exemplo, ter uma gratificação ou não ter uma gratificação, nós vamos engessar o processo de negociação das próximas direções. A FASUBRA, como eu disse, já utilizou desse instrumento em outros momentos, só que não é neste Congresso agora. Não precisa ser uma decisão congressual, porque isso faz parte da tática. Aprovar aqui, né, propostas desse tipo é aprovar uma proposta de risco, certo? Vou pedir um minutinho mais a Tereza, né? Então tá. E uma proposta de risco é o quê? É aquela que não nos traz segurança para o avanço das propostas de aprimoramento da carreira. Nós precisamos ter segurança que tudo que nós vamos aprovar neste Congresso, e aí digo de novo, não estamos isentando nenhuma proposta, deixando de discutir nenhuma proposta, mas nós não podemos neste Congresso aprovar propostas que coloquem os nossos projetos estratégicos e o nosso desenvolvimento em risco, que nos tragam uma vantagem que possa ser precária. E com isso, então, eu encerro para que Tereza possa complementar com a fala sobre os aposentados. Companheira Tereza, vamos marcar aqui então os 4 minutos, eu aviso faltando um. Alô. Alô, tá. Bom dia a todos e todes, né? Dizer para nós do Grupo Unir é um prazer estar aqui nesse momento falando de assuntos de aposentadoria. E fiquei um pouco me comprometida que meu tempo, vou ver o que dá para fazer nesses 4 minutos. Dizer que assim, né? Que o Marcelinho já colocou tudo com relação à nossa carreira, e que nós, como temos por enquanto a paridade, pretendemos lutar para que todos tenham, então já fomos contemplados no que ele colocou. Às vezes a gente ouve assim, né, que diz, porque aposentado e ativa a diferença. Gente, a diferença é só que alguns por dentro da universidade já construíram a história, né, e outros continuam construindo. Diferente do movimento. No movimento estamos todos juntos construindo a nossa história.
história, construindo a história da Fazubra. Não existe diferença entre nós. Aqui, inclusive as votações, o peso é igual. Tanto aposentados quanto pessoas da ativa votam de maneira igualitária. Então essa diferença, ela não existe, né? E tais na lutas, convenhamos, somos todos nós, todos que apanhamos desde a ditadura militar para construir a história da federação. Essa federação tem uma história que eu aconselho a todos que tentem ouvir dos que já estavam aqui qual é a história da federação. E aí, rapidamente, vou pautar alguma coisa que aconteceu ontem que me deixou extremamente triste. Uma diretora da Fazubra disse que a Fazubra não defende aposentado. A 10.620 para todos os servidores públicos só foi barrada graças à luta da Fazubra. Nós nunca acreditamos que não era possível. Nós lutamos incansavelmente para que a gente não tivesse os aposentados indo para a vala do INSS, que a gente sabe que infelizmente o INSS não tem condições de abarcar esse número de aposentados. E graças à nossa luta, a gente conseguiu, inclusive entregando, né, documentos para o presidente Lula, quando ele ainda era candidato, pedindo para ele para que caísse essa medida. A gente já conseguiu derrubar, né, ali aquele calendário e continuamos lutando para derrubar a lei como um todo, porque é assim que a gente sabe fazer luta. A luta Fazubra não existe sem todos nós. A luta é de cada um de nós, a luta é diária e a luta é sempre. É para isso que todos nós estamos aqui. Então, assim, é muito triste a gente dizer que a Fazubra não luta. A Fazubra luta sim, e graças a ela, nesses 5 anos de governo fascista, a gente não teve mais perda para a categoria. Quero parabenizar aos aposentados que se superaram nesses 5 anos e conseguiram fazer luta online, que a gente nem imaginava que a gente fosse conseguir. Nós fizemos os nossos congressos todos e com uma participação enorme de aposentados. Parabéns a todos nós. E dizer também que nós da UNIR, as nossas propostas são as propostas que saem dos encontros da categoria dos aposentados. E nós temos propostas igualitárias. O que é decidido pela categoria, a UNIR banca e vai em frente. Então, muito obrigada a todos vocês pelo apoio durante todo esse tempo e dizer que nós continuamos na luta. Todos, somos todos pais na luta, porque nunca nos afastamos dela. Então, muito obrigada. Companheiro Marcelinho e Tereza que dividiram a fala, pessoal da agitação. Ok, companheirada da agitação, vamos ajudar a mesa aqui para colaborar para que os próximos companheiros e companheiras que estão inscritas aqui na mesa. Agora gostaria de chamar a companheira então para fazer a sua fala, a companheira Adriana. Vou marcar aqui os 20, aviso por faltando 5 e faltando 1, ok, Adri? Bom dia a todos, a todas e todos. Meu nome é Adriana, eu sou de Porto Alegre, iniciei minha trajetória na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Oi, companheiro do som, por gentileza. Alô? Acho que dá para dar um ganho no microfone, porque eu também não falo muito alto, não. Bom, meu nome é Adriana, eu sou... Adriana, por gentileza, me desculpa, que eu... Recomeça aí o tempo. Gente, nós estamos pedindo os membros da comissão eleitoral, que cada coletivo indicou,
se dirijam até aquela sala ali ao lado, porque se faz necessário ter uma conversa inicial, até porque logo mais às 14 horas nós vamos ter uma reunião dos membros da comissão eleitoral. Aí eu aproveito o momento também que os coletivos indiquem os mesários para o processo sucessório. Às 14 horas terá uma reunião com a representação do TRE. Desculpe, Adriana, a gente vai começar de novo. Calma, Rosângela, calma. Oi, calma, vamos lá. Gente, teve aqui um equívoco. Hilbert e demais companheiros, fica suspensa a reunião, porque coincidentemente a nossa companheira Adriana, que é palestrante dessa mesa, também é membro da comissão eleitoral. Portanto, fica suspenso. Logo depois de terminar a mesa, a sugestão é que os membros da comissão eleitoral conversem entre si e toquem os trabalhos. Bom, Adri, nós vamos começar do zero, ok? ok. Então, meu nome é Adriana, eu sou de Porto Alegre, iniciei minha carreira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e desde 2009, com a promulgação da Lei de Criação dos Institutos Federais no segundo governo Lula, eu faço parte do Instituto Federal do Rio Grande do Sul com muito orgulho. Gostaria de saudar então os participantes do Congresso e dizer que a FASUBRA sempre foi uma federação que, desde a década de 1990, vem atuando firmemente na luta pelos direitos dos trabalhadores em educação, com manifestações, greves e negociações, e com uma peculiaridade que me parece bastante importante, sempre formulando políticas. A FASUBRA nunca se furtou à formulação de propostas e à formulação de políticas para a categoria, para as universidades e, mais recentemente, para os institutos federais. E os pilares, desta política, na qual a gente sempre expressa a nossa visão, são os projetos Universidade Cidadã para os Trabalhadores e os projetos de carreira, o projeto de carreira, que, há de se dizer, precisam de fato serem atualizados. E muita contribuição do coletivo Ressignificar foi feita desde as primeiras linhas desses dois projetos pilares. Junto com demais companheiros, sempre estivemos na luta e no debate das ideias para a construção desses projetos, que são de fato os pilares da nossa visão de trabalho a serviço da sociedade, que as nossas universidades, as nossas instituições têm que defender, e o Estado, projeto de Estado que nós defendemos, um Estado a serviço do povo e dos interesses da população. Também defendemos sempre a carreira por atividade finalística, em vez de uma carreira ou algumas poucas carreiras para o conjunto do serviço público. Nós achamos muito importante que as carreiras sejam pensadas por atividades finalísticas, porque não basta para nós saber qual a parte que nos cabe nesse latifúndio. Nós temos que conhecer o conjunto do latifúndio, compreender como ele funciona e incidir sobre ele para que esse latifúndio possa, de fato, servir à população e ao povo brasileiro. E por isso é importante a gente ter uma carreira por atividade finalística. E aí, nesse sentido, a nossa carreira ela é indutora da universidade, na medida em que cria condições para que os servidores possam pensar o seu fazer, pensar essa instituição
e nesse sentido a carreira é indutora das instituições, e as instituições também induzem a nossa carreira e o nosso desenvolvimento. Isso é uma via de mão dupla que para nós é absolutamente fundamental que exista e que siga sendo feita com qualidade. Nós defendemos concepções importantes, né, da carreira que a gente acredita que devam ser mantidas. A nossa estrutura, a estrutura da carreira que contempla todos os fazeres dos trabalhadores em educação. Aquela ideia de que a gente pode transitar, né, desde os fazeres mais simples até os fazeres mais complexos. Todos esses fazeres, eles estão contemplados dentro da carreira, e o desenvolvimento nesta carreira, ele pode se dar através da necessidade institucional. Adriana, companheira Adriana, só um minuto, já paramos aqui o tempo da companheira Adriana. Companheiros e companheiras, nós temos aqui uma companheira Adriana, companheira do Instituto Federal, lá do Rio Grande do Sul, que está trazendo uma grande contribuição da base dos nossos institutos também com relação à nossa carreira. É muito importante que nós ouvimos, tá bom? Então vamos fazer silêncio. Os companheiros e companheiras que não estiverem interessados no tema, vá para o cafezinho lá fora. Está uma conversa paralela nesse corredor aqui, que está horrível. O pessoal aqui das primeiras filas estão reclamando. Então, por favor, vamos respeitar a fala da companheira? Obrigado. Bom, então retomando, a gente acha fundamental que haja uma estrutura na carreira que contemple todos os fazeres, desde os mais simples até os mais complexos, e que o desenvolvimento nessa carreira possa ocorrer de acordo com as necessidades institucionais, mas que ele possa ocorrer dos fazeres mais simples aos mais complexos. É aquela ideia de que o servidor possa ingressar, por exemplo, como um auxiliar de pedreiro e possa se desenvolver na carreira e chegar até o final da sua vida funcional a ser um engenheiro civil, por exemplo, a partir de um processo de qualificação em que o servidor se qualifica e o seu fazer também qualifica a instituição. E isso só é possível, conforme já foi dito na mesa, com a ascensão funcional e com a mudança do inciso 2 do artigo 37. Outro pilar importante da nossa carreira diz respeito à linearidade. E a linearidade, ela não está só colocada na tabela. Aliás, hoje ela não está colocada na tabela. A linearidade, ela tem que ser pensada como um pilar da valorização social do trabalho. E o que está por trás da linearidade é a visão de uma sociedade igualitária, na qual todos os trabalhadores são importantes, desde aqueles que ocupam os níveis de classificação A, B e C, até os que ocupam os níveis de classificação D e E. Todas as funções são importantes para o funcionamento da universidade. E esse pilar, essa ideia de linearidade, ela está colocada originalmente na matriz salarial, mas ela também está colocada nos incentivos à qualificação, aonde nós tínhamos sempre 3 níveis de incentivo à qualificação para todos os níveis de classificação, sendo que os percentuais eram iguais. Isso também está colocado na capacitação, onde todos os trabalhadores, independentemente de nível de classificação, têm o mesmo número de níveis de capacitação para progredir. É esse conceito de linearidade que está posto não só numa matriz salarial. E a partir do momento em que a gente permite, inclusive, infelizmente, com proposta da FASUBRA, de que o nível E se distancie 11 padrões dos demais níveis, a gente está dizendo que os companheiros do nível E precisam ser mais valorizados que os companheiros dos demais níveis de classificação. A nossa política de desenvolvimento também é um pilar importante e um princípio que nos é muito caro.
E essa política de desenvolvimento, ela se dá por um processo de capacitação e de avaliação, e é garantidora do desenvolvimento institucional, porque a partir do momento em que nós nos desenvolvemos, a gente também ajuda a desenvolver a nossa instituição, porque esses processos, eles estão concatenados, É a partir da nossa política de desenvolvimento que a gente também garante o desenvolvimento institucional, cujos processos são instrumentos de democratização nas nossas relações de trabalho e uma forma de fazer com que os técnico-administrativos sejam incluídos como protagonistas das formulações do PDI e de todas as políticas da nossa instituição, das nossas instituições. Outra questão que para nós é muito importante também é a inclusão do cidadão usuário no processo de avaliação. Isso para nós é fundamental. Então a nossa carreira é um instrumento de gestão e de democratização. E é por isso que talvez muitos gestores das nossas instituições não queiram implementá-la como ela merece. Quando em 2005 nós conseguimos conquistar o PCCETAI, a gente identifica avanços importantes em relação à nossa carreira anterior. O primeiro avanço que nós achamos fundamental é o enquadramento na nova carreira. O PCCETAI teve um único critério de enquadramento para todos os trabalhadores, independentemente de serem ativos ou aposentados. E isso para nós é muito importante. A paridade de tratamento entre ativos e aposentados e também a equidade de tratamento entre os ativos. A nossa política de desenvolvimento nos decretos, além do PCCETAI, os decretos, o PEDIC e tudo mais, são todos formulações do nosso movimento. É 100% formulação da categoria que virou lei naquela época. E isso para nós é muito importante, é uma das coisas mais caras e ainda assim atuais dentro do serviço público. E é um espaço que infelizmente ainda não foi aproveitado como merecia, e no sentido de pensar e de planejar a nossa instituição, ajudando e potencializando a construção da nossa identidade enquanto técnico-administrativos em educação. Nós precisamos retomar isso com muita força e incidir nos processos, no planejamento e nas políticas das nossas instituições, porque esse arcabouço jurídico, os decretos e tudo que diz respeito ao PCCETAI nos permite fazê-lo. Uma outra questão que para nós foi muito importante foi a criação da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira e a criação da CIS como instâncias de formulação e fiscalização. Infelizmente, a gente não conseguiu atuar de forma a fazer com que os sindicatos compreendessem o papel da CIS, os trabalhadores compreendessem o papel da CIS e juntos, sindicatos e CIS, pudessem formular as políticas para que os companheiros da CNSC fizessem as avaliações e convertessem essas políticas em aperfeiçoamento da carreira. Nesse quesito, nos parece que precisamos avançar bastante. Mas nós tivemos também, além desses avanços, nós tivemos limites na implementação do PCCETAI. E o primeiro e mais importante limite, me parece que é a ausência da estrutura do macrocargo e das especialidades. E com isso a questão vem de novo à tona, a questão da ascensão funcional. A ausência da possibilidade de progredir na carreira, mudando os fazeres, ou seja, tu ingressa num cargo com fazeres mais simples e vai progredindo, mudando de fazeres, mudando de especialidades, até poder chegar a um cargo hoje mais complexo. Isso para nós foi o grande entrave político da não implementação total do PCCETAI, e isso trouxe algumas distorções
que gerou, inclusive, alterações nos percentuais do incentivo à qualificação e etc. e tal. Outro limitador importante, que aí tem a ver com a questão financeira, como já foi dito aqui, é a relação piso-STEP ter sido rebaixada em função das questões orçamentárias do governo. Essa tabela rebaixada, ela vigora até hoje e, na nossa opinião, ela precisa imediatamente ser recomposta. A ausência de incentivo por mérito e permanência, que também era um elemento colocado no nosso plano de carreira original, ela também nos traz problemas hoje. Eu, por exemplo, já estou no topo da minha carreira e eu ainda tenho pelo menos 3 anos para trabalhar sem que a minha remuneração possa modificar. E o incentivo a mérito e permanência, ele faz com que, mesmo estando no topo, a gente tenha ainda reajustes nos nossos vencimentos e não fique estagnado lá no topo, ainda tendo um tempo para trabalhar. Isso é muito importante, inclusive, por conta da reforma da Previdência, onde nós vamos ter mais tempo para trabalhar. E também não nos adianta ter uma tabela desse tamanho, porque qualquer percentualzinho que a gente coloque no vencimento básico, isso vai gerar uma repercussão financeira imensa. Então, talvez o incentivo ao mérito em permanência seja um elemento interessante de se pensar e de propor o retorno. 5 minutos. A questão da racionalização também é fundamental. Até hoje a gente não conseguiu fazer um processo de racionalização por conta dos limitadores. A avaliação de desempenho e dimensionamento de pessoal foram questões que não avançaram. A capacitação, mesmo que tenha avançado, ela não se deu na maioria dos lugares vinculadas aos interesses da instituição e vinculadas ao PDI, ao desenvolvimento institucional. A quebra da linearidade na tabela de vencimentos e na qualificação para nós para o ressignificar, foi um revés importante, porque quebra com aquela ideia da valorização social do trabalho. Os cortes orçamentários também foram limitadores importantes. E isso sem contar com todo esse lixo normativo que de 6 anos para cá tem ferido de morte as nossas legislações, o PCCTA e seus decretos. Após o golpe, inclusive, a nossa estrutura de quadros, a nossa estrutura de cargos e o quadro de pessoal teve uma brutal alteração. Nós tivemos proibições de concurso, aumento de terceirização, a reforma da Previdência nos causou seríssimos problemas. Nós temos uma categoria com vínculos variados e basicamente concentradas nos níveis D e E. A regulamentação do teletrabalho que está posta fere o PCCTA e seus decretos. Então, toda essa questão, sobre todos esses aspectos, nós precisamos dar respostas. E para nós, a resposta não é com uma nova carreira, para nós, a resposta não é com uma recuperação exclusiva de vencimentos, embora isso seja também fundamental. Nós precisamos, e acho que isso é consenso entre nós, aperfeiçoar o PCCTA, retomando as nossas concepções originais de desenvolvimento pleno, ascensão funcional, discutir macrocargo com paridade entre ativos e aposentados e tratamento equânime entre os ativos, que a gente tenha suporte jurídico para ter as melhores propostas para retomar esses princípios. E nós temos questões urgentes a colocar. Revogar todo o lixo normativo que fere o PCCTA e seus decretos, revogar a proibição de concurso, reajuste linear com aumento do piso, incluindo o piso da enfermagem por dentro da tabela. Nós temos questões de reajuste de database, é fundamental que a gente tenha negociação coletiva. E nós temos também questões a curto e médio prazo que nós precisamos colocar na roda, recompor o quadro com atualização de cargos, frente à atualização dos fazeres, as questões de informatização do trabalho. Nós precisamos fazer isso, e para fazer isso a gente precisa ter
o fim desses impedimentos jurídicos. Nós precisamos resgatar as atividades fundamentais, criando cargos e resolvendo a terceirização, mas mantendo todos dentro do mesmo plano e da mesma tabela. Repensar os níveis de classificação frente à atualização de cargos, sem dispensar os fazeres que são mais importantes. E como já falei, mantendo todo mundo na nova estrutura. A gente precisa de 5 níveis de classificação, precisamos discutir isso. Ampliar o número de níveis de capacitação, porque somente 4 níveis de capacitação, na verdade, para todo o tempo que a gente precisa ficar na carreira, para nós não é suficiente. A paridade entre ativos e aposentados. Já estou concluindo. Paridade entre ativos e aposentados e ocupantes de cargos distintos. Todos os cargos devem ser incluídos na estrutura do PC Sentai, sejam os novos, que porventura sejam criados, e os antigos. Nós precisamos retomar o STEP constante, que foi retirado do texto da lei e permite que o governo possa propor STEPs diferenciados. Nós precisamos garantir no texto da lei a efetiva participação do técnico administrativo em projetos de pesquisa e extensão, com a possibilidade concreta de que a gente possa vir a coordenar projetos de pesquisa e extensão, rompendo com essa bobagem de atividade meio e atividade fim. Retomar o incentivo por mérito e permanência e a completa implementação de todos os processos de desenvolvimento à luz da nova reforma da Previdência, inclusive, e o novo perfil dos técnico-administrativos. A nossa tese do ressignificar se encontra na página 78 a 129, e nós achamos que este Congresso precisa efetivamente propor o debate sobre todas essas questões e passar por todos os fóruns e ter um amplo e aprofundado debate sobre o que nós vamos fazer em termos de alteração na carreira. Como bem Marcelo falou, nós não podemos engessar o nosso debate e a nossa formulação de propostas, porque isso é um elemento fundamental e que a FASUBRA sempre propôs e sempre fez. Muito obrigada. Obrigado, companheira Adriana. Dando continuidade aos trabalhos, vamos chamar agora para o seu tempo de 20 minutos o companheiro Lenilson. Som. Bom dia, camaradas. É um prazer muito grande estar aqui debatendo com vocês. Sentindo muito a ausência do debate por parte do plenário, né? Eu acho que é uma perda muito grande. Nós não temos a oportunidade, os companheiros aí, debaterem conosco ao longo dessa dia, encurtar inclusive o tempo de exposição, mas possibilitando que os companheiros pudessem também se manifestar suas posições, como erro que nós cometemos, eu acho. Eu, Lenilson, estou aqui. Eu sou militante do BASE, estou aqui representando o Bloco de Lutas, que é composto pelo BASE, pelo PS Livre e pelo Combate. De início, eu queria dizer que esse debate de carreira é extremamente importante para o conjunto da nossa categoria, e ele traz, na esteira desse debate, necessariamente algumas discussões sobre, por exemplo, a remuneração, já foi colocada aqui diversos companheiros, jornada de trabalho, as formas de gestão que foram colocadas no serviço público hoje, a terceirização, e aí também tem a questão da EBSE, né, que precisa ser tocada. Eu tive um pouco falar da EBSE aqui na mesa hoje, mas é importante que se coloque, porque é um ataque frontal à nossa carreira. A cada vez a gente vê menos companheiros RJU nos hospitais. É importante que a gente incorpore com força essa campanha pelo Fora EBSE. A racionalização dos cargos também é importante que a gente
traga esse debate, porque nós não somos aqueles que acham que as pautas que são difíceis, as pautas que o governo tem um acordo, nós devemos deixar de lado. Eu acho que o que o governo tem acordo, ele implementa. Aí tem que colocar nossas pautas no que a gente sente e o que a gente acha que é importante. De início, eu queria também reconhecer o trabalho que os companheiros do Traz na Luta, né, fizeram na elaboração de propostas, de busca de saídas para a nossa carreira e para a baixa remuneração que nós temos hoje. As sucessivas reformas da Previdência, que aconteceram nessas 2 últimas décadas em especial, dividiram a nossa categoria em muito. Existem perspectivas distintas de aposentadoria, companheiros que podem se aposentar com salário integral, mantendo sua paridade, outros companheiros que se aposentam pela média, enfim, limitado ou não pelo teto do INSS, ainda tem essa situação. Então, todas essas complicações têm levado, inclusive, os companheiros mais novos a buscar uma saída, porque eles vão perder salário de todo jeito na hora da aposentadoria. Essa é uma realidade que precisa ser compreendida pelo conjunto. É uma situação diferente de todo mundo. Então, eu vejo todo mundo dizer aqui que defende a manutenção da paridade entre ativos e aposentados. Essa paridade foi destruída, camaradas. Foi destruída pela reforma da Previdência. Se é verdade que nós defendemos isso, a gente tem que defender aqui com força a revogação da reforma da Previdência que destruíram, que nos colocaram em situação diferente. A gente precisa ser consequente daquilo que a gente fala, daquilo que a gente defende. Tem muitas coisas que precisam ser colocadas aqui, e eu acho que essas coisas que eu elenquei aqui inicialmente, para que a gente possa alcançar uma remuneração digna, para que a gente possa alcançar essas mudanças na carreira que a gente pretende, a gente precisa ter uma pauta que cruza todas as outras, que a gente precisa colocar como essencial, que é destruir, enfrentar, mas um enfrentamento mesmo duro e decisivo contra o arcabouço fiscal, porque com o arcabouço fiscal não tem nada disso que está se colocando aqui como proposta, ela pode avançar. Então, é uma pauta essencial e fundamental que a gente precisa aprovar aqui, mas um enfrentamento para valer. Não é aquilo somente para colocar como letras, que fica, depois se tornam letras mortas do Congresso da Fazubra. Porque muitas vezes a gente vê que o enfrentamento que foi proposto, que foi aprovado, ele não se realiza de fato. Então é preciso que tenha um enfrentamento real ao arcabouço fiscal. E uma outra coisa que eu acho que para iniciar esse debate é que a discussão de carreira, ela precisa ser feita com muita tranquilidade. Eu acho que eu tenho um acordo com alguns companheiros que acho que a gente não pode tomar decisões aqui. É preciso que a gente tenha encontros presenciais para que a gente possa debater isso. Agora, ele não pode fazer isso pressionado pela situação financeira que nós estamos enfrentando hoje. Nossa categoria está toda mergulhada nos consignados, né? Numa situação de muita dificuldade financeira mesmo. Então, essa situação financeira de hoje pressiona as nossas posições com relação a quais são as saídas que a gente vai buscar. E um debate de carreira é um debate que é de médio a longo prazo. Essas mudanças, essa reestruturação, essa valorização que nós pretendemos. Então, a gente precisa que a gente construa, a partir desse Congresso, uma campanha salarial forte que enfrente o governo de fato, que não seja aquela campanha que a gente enfrentou agora há pouco, quando a gente não viu um panfleto, não viu um cartaz, não viu nada da Fazubra se propondo. Era aceitar o que viesse do governo. Aí não pode se relaxar a esse ponto, camaradas. Eu compreendo que tem muitos camaradas aqui que defendem o governo Lula, né, em qualquer situação. Mas a gente tem que aqui colocar que o interesse que nós temos de defender aqui e aprovar é o interesse do conjunto dos trabalhadores. E não dá para a gente blindar o governo a ponto de a gente não colocar as nossas pautas mais sentidas. E a campanha salarial se deu isso.
Isso é uma questão muito, eu acho que é muito complicada. Com relação a esses pontos que eu acho que vem na esteira do debate da campanha salarial, tem algumas coisas que a FASUBRA tem até realizado algumas ações, mas que eu acho que foram muito deficitárias ainda, que precisa ampliar e avançar. Por exemplo, esse debate sobre a gestão do trabalho, PGD, tudo mais, não dá para fazer encontros virtuais. A gente precisa ter um espaço presencial onde os companheiros possam avançar nesse debate. Porque são saídas que o capitalismo sempre cria, certo? Essas novas formas de gestão do trabalho, certo? Para explorar mais e mais de trabalhador. Então, a gente não pode entrar nessa lógica, certo? É preciso que os companheiros compreendam isso e construam de forma real mesmo, em encontros presenciais, saídas para a gente de enfrentamento, essas formas de gestão que o governo tem proposto para a gente. É importante que isso aconteça. É preciso que a gente enfrente também a questão da terceirização, que avança a passos largos na nossa categoria. Quantos cargos? Foi dito aqui que 80% dos cargos estão aí, né, não são mais ocupados pelo RJU, né, porque estão terceirizados, não está em terceirização. E aí eu coloco junto a questão da EBSER. Gente, quem é do hospital dos HUs aqui, e quem não é, quem visita dos HUs, sabe que a gente tem dificuldade de encontrar, inclusive, com o PGJU, porque os hospitais estão tomados por trabalhadores da EBSER. E a gente parece que naturaliza isso. É preciso ter uma campanha forte, quer dizer, esse fora EBSER precisa se materializar, precisa ser uma campanha real, e não uma coisa que a gente diga aqui só para saudar a bandeira. Não é saudar a bandeira que tem que fazer, tem que enfrentar de fato. Eu estava aqui observando a forma que está sendo colocada esse debate, que diz respeito, assim, principalmente quando se coloca a proposta de gratificação, que estabelece em nossa categoria um conflito etário que não interessa a ninguém. O governo já tem dividido bastante a gente com a reforma da Previdência e com todas as ações do governo. Então, esse conflito etário entre aqueles que ingressaram nos últimos anos e que têm perspectiva de aposentadoria diferente, minha e de outros tantos, né? Os que se aposentaram, aqui estão se aposentando no momento agora. Esse conflito etário não ajuda ninguém. Eu acho que a gente tem que estabelecer um momento, um período assim de discussão ampla, onde todas essas propostas elas sejam trazidas para que sejam debatidas amplamente pelo conjunto e saia com o indicativo de que não se abandone os aposentados, certo? E se reconheça a situação dos mais novos também, que foram colocados em situação diferente hoje pelas reformas da Previdência que passaram até agora. Agora, não me parece razoável que parta de nós, do conjunto do movimento, uma proposta de gratificação na discussão com o governo. A gente já teve que aceitar gratificação, como já teve em muitas greves, a gente perdeu e saiu sem nada. Agora a gente saiu com a proposta de gratificação nossa, e também, camaradas, eu acho algo ilusório dizer que uma gratificação que se estabeleça a partir de agora, ela vai contemplar o aposentado, aquele que já está aposentado hoje. A gente pode discutir que a aposentadoria, essa gratificação, ela pode ser levada para aqueles que se aposentarem. Mas, gente, a gente tem que mudar para o outro lado, né? Do outro lado, quer dizer, a gente pode ter proposta que seja no sentido de facilitar a vida do governo. Porque, assim, é mais fácil a gente conseguir uma gratificação. Sabe o que eu acho que é fácil, camaradas? Fácil tem sido a remuneração das somas de caixa dos bancos. Eles não fazem esforço nenhum e tem essa remuneração fácil. Porque para o capital tudo é fácil. Essa coisa de dizer que a gente vai pegar a energia militante
dos camaradas aqui presentes, os que estão na base lá aguardando as decisões, para a gente lutar por uma gratificação, eu não acho nada razoável. Bem que explica esse que é o caminho mais fácil. A gente deve lutar pelo nosso salário real, pela melhoria do nosso salário real, que hoje em dia está muito deficitário. É fato que no decorrer desse embate, a gente pode ser obrigado a aceitar uma proposta de gratificação, pode ser. A gente já foi derrotado em muitas greves. O que não pode é surgir da gente uma proposta que facilite a vida do governo, uma proposta que possa deixar de lado setores importantes da nossa categoria, que já deram a vida pela construção do movimento e das universidades, porque a gente acha que é uma proposta mais fácil. Então, esse é um desacordo que eu tenho com os companheiros do Travessia, quando dizem que é uma proposta como uma antecipação da recuperação do nosso salário. Gente, se a gente vai fazer um esforço militante de luta para construir alguma coisa, vamos lutar para conseguir ter reajuste salarial digno. É isso que tem agora. Tem outras coisas aqui que às vezes desagrada muita gente quando coloca. Porque é importante que a gente fale, por exemplo, fala dos aposentados. E a gente precisa retomar, né, o que foi a luta pelo reposicionamento dos aposentados. E nessa luta pelo reposicionamento dos aposentados, algumas universidades partiram na frente, fizeram campanha e conseguiram, né, junto aos seus conselhos universitários, avançar nisso aí. Eu acho, a minha opinião e a opinião de muitos aqui, é que Frazul abandonou os companheiros nessa luta. E muitos diziam assim, eu avisei. É como dizer assim, ó, vamos perder, são vocês que não iam conseguir. Então isso aí não pode ser esquecido, gente. Porque agora todo mundo no Congresso, ninguém quer dizer que abandonou o aposentado. Mas foi abandonado sim naquele momento. Não dá para dizer que não foi. A gente está sendo obrigado agora a trabalhar mais anos, né? A reforma da Previdência. E desse tipo de trabalhar mais anos, a nossa carreira precisa ser reestruturada nesse sentido também. Então, eu acho que isso aí... 5 minutos aqui na mesa. Tem a ver com a questão do aumento dos níveis, do aumento de capacitação, a necessidade, né? Assim como também a gente tem toda uma ampliação dessa malha da nossa carreira, porque a gente está sendo obrigado a trabalhar, a permanecer muito mais tempo. E o que está acontecendo é que eles chegam no final da carreira e permanecem por mais tempo. Em acordo, muitos aqui, né? Sem querer detalhar isso. Mas tudo isso aí tem uma coisa que eu não estou querendo ser repetitivo e vou ser repetitivo, certo? Passa por uma questão crucial, que é do enfrentamento ao arcabouço fiscal. Porque com o arcabouço fiscal ele não consegue nada disso que está sendo discutido aqui na mesa. Então é importante que coloque isso como tarefa fundamental entre a gente e que a gente coloque essa discussão de forma franca para os companheiros. Eu sei que tem muitos companheiros aqui, por exemplo, que reivindicam o teletrabalho. E tem razão de ser, porque como eles estão nos grandes centros, por exemplo, eu sou de Recife. Recife tem o pior trânsito em horário de pico de todo o país. Então a gente leva 2 horas, gente. Quem mora mais perto leva 1 hora para chegar ao trabalho. Mais 1 hora para voltar. Numa jornada de 8 horas, que na verdade são 9, que tem permitido de ter de 1 hora. Então os companheiros têm quantas horas dedicadas ao trabalho? Então isso leva muitos companheiros a optar por teletrabalho, mas não é para todo mundo o teletrabalho. Teletrabalho não é para todo mundo, e todo vai conseguir. Então é para si que tem um debate, assim, um debate amplo, um
debate, que a gente possa aprofundar essa discussão, que a gente compreenda as necessidades dos camaradas, mas que a gente também alerte os perigos que isso pode trazer também. Porque a gente também tem muita queixa daqueles companheiros que já entraram no teletrabalho e que estão sendo, sua jornada está sendo prolongada muito mais do que essas horas que ele gastava com deslocamento e tudo mais, porque não tem limitação para a sua jornada. As chefias não reconhecem, não compreendem, não respeitam essas limitações. Então, mas eu acho que isso é parte de um debate que precisa ser feito, inclusive de forma presencial. Sempre defendo de forma presencial, que eu achei que foi um absurdo que a gente votou na última plenária, que a discussão sobre o PGD, ela seria feita exclusivamente virtual. A gente fez uma proposta, inclusive, que pudesse ser híbrida, para que os companheiros pudessem deslocar-se, porque esse debate aqui no olho, ele tem muito mais consistência, tem muito mais facilidade de trocar informação. A falta que eu sinto aqui é que não tenha se garantido um espaço para que o plenário possa se posicionar. Eu acho que isso é um erro. Nosso Congresso está aqui passando, essas mesas são só painéis, certo? Onde nós debatemos. E aí dizem assim, nós vamos ter um grupo de trabalho. Grupo de trabalho, nem todo mundo vai falar para todo mundo. Isso aí, eu acho que a gente nunca defendeu isso. As pessoas que militaram comigo, e aqui eu vejo em Travessia muitos camaradas que militaram comigo ao longo de muitos anos, certo? E que hoje passam a defender coisas que é totalmente contrário do que a gente defendia antes. Então, nesse sentido, acho que é preciso, para a gente unificar a categoria, a gente trazer esse debate de carreira para um amplo espaço onde todo mundo possa funcionar, para que a gente tenha soluções que respeitem e considerem a situação daqueles que entraram e que foram atingidos fortemente pela reforma da Previdência, mas também daqueles aposentados, daqueles mais velhos, daqueles aposentantes, porque isso assim, a gente não pode ter propostas no sentido de abandonar um setor, por mais que a gente queira dizer aqui que é a mesma coisa, e os companheiros vão ser contemplados, e não vai ser a mesma coisa. Essa discussão de colocar na ordem do dia e a gente ser protagonista de uma proposta de gratificação, eu acho que é perigoso demais. Eu acho que a gente precisa jogar nossos esforços para a construção de uma campanha salarial forte que possa, isso sim, possa contemplar o conjunto da categoria. Essa é a tarefa que nos é dada agora. Porque, e aí, camaradas? Então, uma coisa que para encerrar, para a carreira de fato avançar, o calabouço fiscal precisamos derrotar. É essa a tarefa que a gente tem que colocar. Obrigado, companheiro Wilson. Muito bem, companheiros e companheiras do plenário, vamos dar continuidade aqui na mesa. Obrigado. Nossa última palestrante é a nossa companheira Fatinha da CTB. 20 minutos, companheira. Alô, 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 estão me ouvindo, gente? Pessoal do fundo, está ouvindo bem? Então tá, primeiro assim, quero bom dia a todos e a todas e todos, está dando microfone. Nós da CTB, a gente tem feito um debate já. Há muito tempo a gente vem conversando sobre a carreira, né? Aqui vários colegas já disseram coisas que são importantes, o histórico da nossa carreira. Acho que a grande maioria aqui também conhece pelas fisionomias que eu estou vendo aqui. Mas a gente é bom a gente dar uma refrescada na memória, né? A gente está vivendo hoje um período que ele, do meu ponto de vista, ele está bastante parecido com a 2003. Em 2003, a gente tinha uma proposta que considerada ousada para a época, uma proposta que vários colegas nossos, a gente ia discutir com eles, falava, vocês são loucos, isso não vai acontecer nunca. O governo nunca vai aceitar a titulação para técnico. Para quem é mestrado e doutorado para técnico? Isso a gente ouviu também na mesa do governo. Para que mestrado e doutorado se o técnico não vai dar aula?
No limite, eles aceitavam especialização, ainda lá no governo, lá nas negociações com o Fernando Henrique, mas que não evoluiu. E que lá a única coisa que a gente ganhou foi gratificação, e a gente teve 160% de gratificação. Então a gente fez, mas de qualquer forma a gente continuou com o nosso projeto, continuou elaborando o nosso projeto, continuou debatendo junto à categoria o nosso projeto. Lá em Goiás, eu sou de Goiás, eu ia conversar com os colegas da reitoria e com os colegas engenheiros, e eles nem olhavam para a nossa cara, viravam para o outro lado, porque diz que isso nunca ia acontecer. Quando saiu, ficaram loucos, desesperados e criaram a ATENS. Aí divide a categoria, companheiro. Aí fica ruim, né? Por quê? Porque as pessoas na base não prestaram atenção, não pararam para ouvir e desacreditaram da nossa própria força de luta, da nossa capacidade de luta e de conquista. E a gente foi e conseguiu, né? Então, só para dar uma situada em vocês, como é que foi difícil aquilo. Hoje a gente está vivendo uma situação também complicada. Eu tenho ouvido muita coisa de todos os grupos, de todos os lados, de todas as cores, de todos os tamanhos. O PCCETAI não serve mais, ele é obsoleto, é um plano que está caduco, morreu, não serve. Aí eu pergunto, tá, legal, a gente está aqui para construir. O que nós vamos colocar no lugar? Qual é a sua proposta? Que proposta que você tem? Quais são os insumos da carreira que você acha que é importante? Aí eles vêm com racionalização, aí vem com titulação, aí vem com capacitação, aí vem com RSC. Mas colega, isso está na nossa carreira, que é o que a gente chama de aprimoramento da carreira. Porque o instituto mais importante que a gente tem da nossa carreira é o aprimoramento. Porque uma carreira, se ela não tem a previsão de aprimoramento, ela nasceu morta. Porque você leva 10 anos para construir, 10 anos para negociar. Quando ela entra em vigor, já está atrasada. Então tem que ter isso. E nisso a Fazubra foi sábia. A gente criou a CNSC, que é a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, que tem o papel de propor mudança da nossa carreira. E a CIS, que a CIS tem o papel de verificar na base o que deu certo, o que deu errado, fazer avaliação e tal, e repassar para a Comissão Nacional. Aí a Comissão Nacional discute com a direção e tal, e faz esse processo. Esse é o caminho e está lá, está no PCCETAI. Então é o seguinte, olha, as pessoas sempre falam a mesma coisa. Então assim, eu cheguei à seguinte conclusão. O nosso problema não são os insumos da carreira só. O nosso problema é o baixo salário. É isso, gente, o baixo salário, né? Então a gente tem que partir desse princípio. O que a gente tem hoje? A gente tem o PCCETAI, que ele tem capacitação, a gente quer capacitação, não quer? Que ele tem o incentivo à qualificação, a gente quer, não quer? Que ele tem avaliação de desempenho com mudança de padrão de vencimento, é isso que a gente quer, não é? O que a gente quer? A gente quer ampliar isso. A gente quer ampliar isso, melhorar os insumos, que a gente chama de insumos de carreira, e tocar a nossa vida e ter um salário digno, é isso que a gente quer. Então isso para mim é tranquilo, isso é ponto pacífico para todo mundo. O PCCETAI não precisa ser mudado na concepção tal. Ele precisa ser mexido nos anexos. A gente tem que mexer nos anexos, é isso que precisa, gente. Esse é o anseio da categoria que eu tenho ouvido por aí. Então assim, olha, aí tem a questão também, eu vou falar um pouco dos aposentados aqui, porque me delegaram, e a aposentadoria tem até interface com a carreira. Não dá para você hoje elaborar qualquer proposta de aprimoramento da carreira sem levar em consideração a nova realidade de aposentadoria que a gente tem no serviço público. Hoje as pessoas aposentam com o teto do INSS, que entrou de 2013 para cá, um negócio assim. Então se você ganha 20 mil, você vai aposentar com 7 mil e pouco. Cai o padrão de vida assustadoramente. Então a gente tem que ver como é que a gente alia isso para que a pessoa fique mais tempo no teto da tabela, para que ele tenha condições de, então, ao longo desse período, melhorar suas condições de vida, formar filho, não sei o que e tal. Enfim, isso precisa, e precisa também ter um piso que dê conta dessa realidade. A gente precisa discutir, é isso que a gente precisa discutir. Mas a gente tem uma discussão agora, gente, que ela é muito mais importante. E aí nós vamos apresentar aqui, e aí seja o que Deus quiser.
E nós da CTB, nós fizemos, vocês viram no jornalzinho aí, nós fizemos várias propostas, que a gente também está jogando para o debate. Não é nenhuma proposta pronta e acabada, que não é o que a gente chama lá em Goiás de prego batido e ponta virada. Não é. É para discussão, é para aprimorar, é para tirar, é para acrescentar, enfim, está no debate. É para o debate a proposta que a gente apresentou, está aí nesse jornalzinho que vocês têm em mãos. Mas então eu vou pedir aqui para o Fernando projetar ali para a gente o que eu acho que é mais importante agora, é que este Congresso tem que tomar uma posição e pegar isso e já de imediatamente para o setor de ir lá para Ministério de Gestão. E isso tem que ser uma luta unificada, que é aquilo ali, ó, é a incorporação do piso da enfermagem. Essa tem que ser a prioridade zero, e ela faz interface com a carreira, na medida que a implantação do piso da enfermagem altera inclusive a estrutura da nossa tabela. Nós sempre fazemos esse debate, né? Ali nós projetamos ali, ó, só para você ter noção. Tem um som também. Aonde? Ali embaixo. Por favor, pega o microfone aí embaixo para passar a fotinha, por favor. Passa a fotinha aqui, por favor. Passa esse microfone aqui. Fotinha, seu tempo está parado, tá? Tá bom, tá joia. Olha só, para vocês terem noção, vocês estão vendo essa tabela ali? Essa tabela nossa, o Fernando baixa ela para a gente ver toda lá, no início lá. Essa tabela hoje, se a gente considerar o nosso salário de hoje, de maio, que é 9%, né? E considerando a incorporação do piso da enfermagem, tá certo? Aí a gente vai ter assim, ó, se você for observar, no nível de classificação A e B, a gente praticamente não tem ninguém mais com um salário inicial, porque não contrata há séculos, tá certo? Aí o que vocês vão ver então? No A e B, por exemplo, se a gente ainda tem servidores ativos, e inclusive os aposentados, eles já estão pela interface no nível de classificação C. Porque nossa tabela ela faz essa interface somente. Então o A e B, que não contrata também para nenhum desses dois níveis de classificação, o pessoal que a gente tem hoje já está ali pelo 15, 16. Não é verdade? Eu estou errada, gente? Pois é, então é o seguinte, olha, se você jogar o piso da enfermagem hoje na nossa tabela, todo mundo que está ativo e aposentado vai ter ganho também, independente de ser do hospital ou não ser do hospital. Porque o que acontece lá, ó, o nível de classificação C, com os 9%, ele dá 2.120, não é? Com o piso do auxiliar de enfermagem, ele desce 3 padrões. Tá vendo? É P14 lá, ó. 2.375. Certo? Quando você joga o piso da enfermagem do técnico de enfermagem no nível de classificação D, o piso vai para 3.229. É isso, Fernando, né? É, não é? Pois é, então é isso. Então o piso do D desce lá. Aí tem o problema da linearidade. Mas a linearidade já foi para o espaço tem muito tempo, né? Aí então assim, ó, quando você vai lá, joga então o D, passa a ser 3.229. E aí quando você joga o peso do enfermeiro ou da enfermeira, ela vai ter um valor. O que a gente está propondo aqui? Fazer a isonomia entre os enfermeiros da EBSER e os enfermeiros da RJ1 dos hospitais universitários. Quando você pega a isonomia com o pessoal da EBSER, os enfermeiros ganham mais do que o piso da enfermagem. Então, ali ó, passaria só, no nosso caso, para 5.517 a tabela da EBSER, no caso do enfermeiro e da enfermeira. Então, se você só aplicar isso, aí então vai ter uma modificação. Sobe aí, Fernando. Nesse caso aqui, para a gente fazer essa adequação, eu quero ver lá no final. Aí, o que a gente tem que fazer? Mexer na nossa tabela, sair de 49 para 54 padrões de vencimentos. E manter os mesmos 16 padrões. Então, só com essa incorporação
porque senão nós vamos perder esses colegas, que eles vão ganhar BBC, quem ainda ganha menos que o piso. Que eu duvido que a gente tenha o pessoal da enfermagem, o pessoal, por exemplo, dos enfermeiros, que está no início, porque não contrata mais há 10 anos, desde que entrou o MCE na universidade. Então todo mundo já está mais para baixo, porque o último concurso deve ter sido em torno de 2006, 2007, por aí. Eu não tenho muita noção. Mas isso, então, gente, olha, ou a gente trabalha essa incorporação do piso, que ela vai beneficiar a categoria toda, e a gente atende também agora os anseios da enfermagem. E vai ser uma tabela só, porque o piso da enfermagem é piso. Eles não têm carreira. No setor privado não existe carreira de enfermeira. Piso é aquilo, é igual no MCE. A MCE também não tem carreira. Tá entendendo? Mas nós temos. Então, aqui no nosso caso, não pode explicar só no piso, tem que ser na nossa tabela, porque todos ganham. Entendeu? Não dá pra gente aceitar VBC para o pessoal de enfermagem que ainda não tem o piso, que são pouquíssimos. Segundo o FAGEP, são em torno de 300 e poucas pessoas, não é isso? Então é muito mais barato o governo dar um VBC para eles. Resolve o problema legal e acabou. Agora é isso que a gente quer, essa nossa luta não é. Então essa para mim é a prioridade zero da federação. Zero. Então acho que é isso que eu quero jogar para a gente discutir nos grupos, enfim, e fazer o debate. Voltando agora então às nossas propostas que está aí no jornalzinho, a gente está trazendo aqui para o debate, e isso é para o debate. Entendeu? A gente não está aqui, ó, é essa proposta, pronto e acabou. A gente está trazendo sugestões para o debate, né? Com relação aí aos padrões de vencimento, a nossa proposta é que mantém o quê? Acabou? É muito tempo. Credo, eu já falei isso tudo? Então assim, olha, a gente está propondo manter os 4 níveis de capacitação, para não mexer na estrutura da tabela, tá certo? Manter os 4 níveis de classificação. E aí a gente institui o incentivo à capacitação, que é aquilo que, vencido os 4, a pessoa está no 4 níveis de capacitação, a cada período, e aí tem que definir o período, né? Ela ganha um percentual do valor do STEP, que é como se tivesse então aumentado aquela tabelinha. Por que isso? É para a gente não fazer uma coisa muito grande. E 8 padrões não resolve. Quem está no 4 mais 6 anos, ele vai para o dobro, vai já para o 8. E aí o que acontece? Então a gente tem que pensar numa coisa que dure a vida inteira. Que a pessoa pode fazer 40 anos, que ele está ganhando incentivo à capacitação, se ele fizer os cursos lá de acordo com a carga horária, que a gente tem que quantificar também, e a gente está propondo 60 horas para todo mundo, porque aquela carga horária que está lá já foi dita aqui, ela não atende mais à realidade do mundo atual. Tá? Bom, outra coisa com relação ao IQ. A gente está propondo, então, o IQ, ele dá uma desenrolada. A gente colocar ali, acrescentar o mestrado profissionalizante, acrescentar ali a graduação, sequencial, né? Então, a especialização, colocar lá nos incentivos ali, ó. Agora, isso também é para o debate. Tem gente que fala assim, ó, mas o valor do mestrado acadêmico e o mestrado profissionalizante tem que ser o mesmo. Tudo bem, tá para o debate. Entendeu? Tá para o debate. Aí você faz aquilo e aumenta os percentuais, todos ali, né? E aí uma outra coisa que a gente está propondo também é que se você faz a sua segunda especialização, aí você tem também um percentual em cima dessa segunda especialização, tá? E aí num deles você acumula aqui, porque vários de nós faz mais capacitação. A outra coisa que a gente está propondo aí é o RSC, não do formato que está circulando nos institutos federais, não é daquele formato. A gente aproveita aquela proposta que o CONIF fez, que tem uma coisa ali, mas é para aquilo, e vai ter que ter uma outra coisa aqui, o que é que vai ter? Então não é contar se eu fiz
mestrado, eu vou ganhar por doutorado. Não é isso. A gente não mistura o RSC com a escolaridade. A gente não está misturando isso. O que a gente tem que fazer? Cada um de nós tem que ter os ambientes organizacionais e que tem uma série de tarefas dentro daquele ambiente lá. A gente colocou, inclusive, o exemplo do ambiente administrativo. Então, com base na sua tarefa cotidiana, se você fez tal determinado atividade que a gente tem que acordar e tem que ver como é que faz, porque a gente também não tem ideia para tudo, né? Mas aquilo outro lá, aí você ganha o RSC, né? Então, é essa a proposta que está fazendo. Então, o RSC não é vinculado à pós-graduação, pelo amor de Deus. Porque se eu tenho mestrado hoje, aí eu vou ganhar como doutorado, para que eu vou fazer doutorado? Qual é a necessidade se eu já estou ganhando? Não tem lógica isso, né? Não tem lógica. E a gente está numa universidade, a gente não pode brincar de fazer de conta que graduou e que não graduou, ganhando como se tivesse graduado e não foi graduado. Tá? A gente tem que ter isso na cabeça também. Botei 2 minutos aqui. Deixa eu ver o que ele fala. HU. Hoje, a maioria, o pessoal do HU que aposentou, o cargo dele que foi vago, ele foi transformado para uma outra função que esparramou pelo decreto, pelos institutos, pela universidade, por aí afora. Tá? Aí eu pergunto o seguinte, pessoal aí do Fora EBSER, do ponto de vista estratégico, é importante a gente gritar Fora EBSER ou entrar na justiça contra a EBSER? Aí eu pergunto para vocês, gente fazendo isso e ganhando, quem está hoje, que é do quadro do RJU, nos hospitais universitários, segura a onda? Não segura. A luta, então, gente, nesse caso aí, ela está atrelada à carreira, que é a criação de cargos do pessoal de hospitais pelo RJU. Então é a briga nossa, a gente tem que ver a estratégia qual que é melhor. Se é você brigar por fora de SER e judicializar de SER, ou se é você brigar pela ampliação, pela criação de novas vagas, que tem que ser pelo Congresso Nacional, e concurso público, porque aí você vai substituir no EBSER. Porque se tirar a EBSER hoje, se vocês derem conta, eu não sou do hospital, então por isso que eu estou perguntando. Se tirar a EBSER hoje, vocês dão conta de tocar o hospital só com o quadro que tem do RJU? Essa é a pergunta que deixa para vocês. Não vou entrar nesse debate, que isso aí, claro. Mas antes é antes, agora é depois, infelizmente. Então, assim, olha, esse é o debate, porque a depender do que a categoria achar, a Comissão Nacional vai ter que trabalhar a solicitação de vagas para os hospitais universitários. É por isso que a gente está perguntando. Concluí, joguei no ar, corri até, aí depois a gente também corre atrás, tá bom? Então é isso que a gente está colocando para o debate aí, para a discussão de todo mundo. Obrigada. Obrigado, Fatinho. Companheiros, queremos aqui agradecer os companheiros que compuseram a mesa. Vamos dar continuidade. Agradecer aqui a Nilson, Elma, Vânia, Fatinha, Marcela, Adriana, Tereza. A gente dá continuidade aos trabalhos aqui. Mas alguns informes aqui sobre os grupos de trabalho que vão iniciar os trabalhos. Redundância. Vão iniciar as atividades agora, nesse momento. Então, esperando a comissão. Ok, Zé Maria, vamos lá. Oi. Gente, enquanto está vindo aí a relação, aqui vão ser instalados